noite a todos. Boa noite. Mais uma vez sejam bem-vindos a essa casa de oração. E antes de iniciar, vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre, e agradecer por toda a luz, por todo o amparo, e também por essa oportunidade reencarnatória que nos faz avançar no progresso, nos tornando seres cada dia melhores. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Esse dai gratuitamente, ele vem já do Evangelho de Jesus, né? E em Mateus, para nós iniciarmos, em Mateus capítulo 10, versículo 8, Cristo disse aos seus discípulos: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E nesse contexto, todos nós sabemos que os apóstolos, todos eles efetuaram curas, expulsaram demônios, que são maus espíritos, não é? E uma série de outras coisas mais. E nesse âmbito, o próprio Cristo nos disse: vós sois deuses, sois capazes de fazer tudo o que eu faço e muito mais. E ele disse isso a toda a humanidade, não só aos apóstolos, não é? Então, esse dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, ele vai de encontro à mediunidade, que é sobre isso que a gente vai explanar um pouquinho, né, dentro da doutrina espírita, mas alicerçado também no Evangelho do Cristo. Então, como os profetas curaram, expulsaram demônios, curaram leprosos, etc., então esse é um dom que Deus dá ao ser humano, quando vem à Terra, para utilizar desse dom em favor do próximo. Então, esse dom de curar, quem nunca viu lá a vozinha benzendo, vai lá fora, pega um galho de arruda, vai lá benzer a criança que não está bem, a pessoa que se machucou, não é? O padre benze com água benta, a tia lá do bairro leva lá a criança que não está bem, a tia benze e a criança fica bem. Nada mais são do que médiuns de cura. Vieram com essa predisposição para auxiliar o próximo. Na realidade, todos nós somos médiuns. Uns em grau maior, outros em grau um pouco menor. Mas todos nós somos sensitivos. E Kardec deu esse termo médium justamente por essas pessoas, nós, sermos mediadores com o plano espiritual. Mas essas pessoas em particular, esses médiuns de cura, que desde que a humanidade existe, desde que se tem relatos na história, já existem essas pessoas que curavam no Egito Antigo, nos Sumérios e antes até. Desse dom de curar que o Cristo vem dizer para não dar gratuitamente o que gratuitamente recebestes, não é? E por que ele diz isso? Porque se você recebeu gratuitamente de Deus esse dom para fazer o bem para alguém, gratuitamente você vai dar esse dom, você vai disponibilizar o seu tempo, né, e as suas energias para o bem das pessoas, não é verdade? Então esse benzimento lá do padre, do pastor, da vozinha, não é? Kardec vai mais longe, ainda pergunta aos espíritos e os espíritos responderam para ele. O magnetismo animal, o magnetismo natural que nós temos em nossos corpos, quando ele mobilizado com uma intensa vontade de fazer o bem, ele cura. Ou seja, qualquer um de nós pode curar.
desde que a nossa vontade, o nosso desejo mais sincero de fazer o bem para alguém, né, seja mobilizado para curar. Então todos nós temos sim essa possibilidade. Então, aqui na nossa casa, não só na nossa casa, mas qualquer casa espírita, né, que aplica passe. O passe nada mais é que, entre aspas, como se fosse um benzimento. É você doar energias para ajudar a harmonização da pessoa que está sendo atendida. Porque às vezes não. Todos os dias, eu, vocês, todo mundo fica com as energias um pouco bagunçadas, né? E aí precisamos nos reharmonizar. E essa harmonia, ela começa dentro de nós, no que nós pensamos, o que nós fazemos, não é? E para nós recebermos também essa cura energética, porque o nosso corpo é um corpo energético condensado, nós temos que querer receber também, não é? É aquela velha história. 50% da cura está com os médicos e os outros 50% depende do paciente, não é verdade? Então aquele que quer ser curado, ele será curado. Assim como no Evangelho também tem a passagem que Cristo andava na multidão e todo mundo queria chegar perto dele, e aí o pessoal que acompanhava ele não deixava, e uma mulher se esforçou de todo jeito para encostar na túnica dele. E ele parou, olhou para trás e disse: senti que saiu um poder de mim. E era uma mulher enferma que acreditava que se encostasse naquele homem santo, seria curado. Seria curada. Aí vem a fé. A fé dela com a energia do Cristo curou. Em contrapartida, quando os apóstolos chegaram ao Cristo e disseram: mestre, nós não conseguimos expulsar o demônio daquele sujeito lá, fizemos de tudo. Fizemos de tudo e não conseguimos. E o que o Cristo respondeu? Ô raça incrédula, até quando eu estarei com vocês? Ou seja, vocês não conseguiram curar por conta da sua pouca fé. Então é isso que o Cristo nos ensina sobre essa questão de doar suas energias, doar seus sentimentos em favor de outrem para a cura. E para isso, constantemente vem à Terra pessoas reencarnam e vêm com esse dom de cura. Pessoas que olham para o outro lado, põem a mão, a cura pela imposição das mãos, não é? Assim como o passe ministrado nas casas espíritas é através da imposição das mãos. Não tem lá nada de miraculoso nem milagroso. É o que os espíritos disseram para Kardec, e Kardec escreveu: desde que haja uma ardente vontade de fazer o bem, não é? Então, essa questão da mediunidade, nós sabemos, como espíritas, que muitos apregoam: isso é coisa do demônio, isso não pode. Na Bíblia está dizendo que não pode conversar com o espírito, que isso é coisa do demônio e tal. Mas se vocês forem pesquisar na própria Bíblia, no Antigo Testamento, Moisés, ele condenou sim, não é? Mas ninguém explica o porquê. E o Espiritismo condena a mesma coisa que Moisés condenou. Porque quando Moisés saiu com o povo hebreu lá do Egito, 40 anos depois, etc., eles passaram por vários lugares, tiveram contato com vários povos, até eles se aproximando lá da Terra Prometida, não é? Para onde eles estavam voltando. E naquela época o termo era profetizar, não é? Era profetizar. Então, pessoas profetizavam, o profeta profetizava, mas o profeta era o quê? Era um médium muito extensivo, que tinha contato direto com o lado de lá, não é?
Tanto é que Moisés subiu lá, voltou com as tábuas embaixo do braço, ó, tá aqui a lei. Aí o pessoal não deu bola, ele quebrou tudo, subiu, ficou mais uns dias lá, voltou. Bom, agora nós fizemos um resumão aqui e transformamos em 10. E agora vê se segue, não é? Mas sabendo dessa pureza de moral e de sentimentos para ter esse contato com o mundo espiritual, fazer as profecias, as curas, isso é uma coisa muito séria. E isso não tem preço, isso não se vende. Em contrapartida, eles tiveram contato com outros povos que tinham seus mesmos médiuns, liam a sorte e cobravam. E aí Moisés falou para a turma dele, ó, gente, não vai lá, não se envolva com aquele povo. Porque sabia que tinha médio do lado dele e médios em outros povos. O que Moisés condenou? Que eles não tivessem o contato para não se corromperem com isso, para vender a sua mediunidade. Para ela ler a sorte, para fazer isso, fazer aquilo, fazer um trabalho que nada mais é que uma irradiação. Não é? Foi isso que Moisés condenou, para manter a pureza. E o Espiritismo também condena. Não é? Nós somos, o Espiritismo em si condena toda e qualquer prática que envolva a mediunidade e cobre. Ó, a tiazinha vai lá, ela lê a sorte, ela faz um trabalho para você ganhar dinheiro, para a namorada voltar, né? Para eu conseguir alguma coisa a mais. Foi isso aí que Moisés condenou, né? Agora, na interpretação bíblica e na tradução, cada um faz do jeito que quer e entende da forma que quer. Mas nós sabemos que é dessa forma que acontece. Então, mais uma vez, o que Moisés condenou, o Espiritismo também condena. No Evangelho ainda, nós temos em Lucas, Marcos e Mateus, né? 3 evangelistas aqui que escreveram a mesma coisa das palavras de Cristo, que diz o seguinte: disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava, guardai-vos dos escribas que se exibem passeando em longas túnicas. Os escribas eram os doutores da lei, não é? Eram sacerdotes que adoram ser saudados em lugares públicos, de ocupar as primeiras cadeiras na sinagoga e os primeiros lugares nas festas, que sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. E o que Cristo quis dizer aqui? Voltando para a época, tentando entender o porquê que ele disse isso, por que devora a casa das viúvas, etc. Então, os escribas eram os doutores da lei, né? Os sacerdotes lá que se achavam intocáveis, que já estavam salvos, que já estavam no céu. E aonde ele passava, todo mundo, vai lá beijar a mão, os pés, tudo daquele ser de carne e osso como nós. Só porque sabia a lei e entendia um pouco mais das escrituras, se achava equivalente a Deus, né? Então, era quando ele fala que sentavam nos primeiros lugares, ou seja, eram pessoas que tinham preferências por causa daquela, entre aspas, religiosidade, e faziam devorar a casa das viúvas. Há de se abrir um parênteses aqui, que as viúvas, antigamente, alguns sabem disso, muita gente sabe disso, mas alguns não. Mas naquela época, ainda mais junto ao povo judeu, quando uma mulher ficava viúva, ela era tratada igual um cachorro. Ela era abandonada à própria sorte. Ninguém dava mais bola para aquela pessoa passava quase que a mendigar. Não é? E na simplicidade, muitos na simplicidade, assim como é até hoje, diante das dificuldades, a pessoa fragilizada, psicologicamente,
Ou chegam lá e falam, olha, me dá ali tudo que você tem, me dá teu carro, me dá isso, me dá aquilo, que você vai ser salva. Nós vamos te libertar. Era a mesma coisa que acontecia na época. E acontece até hoje. E está cheio. Não é? As pessoas de longas túnicas ou bonitas vestes, que são paparicados, estão nas primeiras filas, não é verdade? Onde se paga muitas vezes para ele ir lá proferir uma prece. E aí, aonde eu quero chegar? As preces pagas. Não se paga por prece. Não se paga para orar para alguém. Não se paga para orar para conseguir algo na vida. E é isso que o Cristo está dizendo aqui. E ele ainda finaliza, não é? Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Mais rigorosa. Então, portanto, devemos tomar cuidado, porque o poder da prece, o poder do pensamento, o poder da vontade em fazer o bem, bem direcionado para alguém, isso realmente cura, não é? Assim, novamente, as vozinhas, tia, benzendo, padres que benzem, realmente muitos alcançam a cura, pastores. Não vamos fazer distinção aqui de religião, porque religião não salva ninguém, não é? O que salva a pessoa é aquilo que ela faz, aquilo que ela é. Como disse o Cristo, não pode uma árvore má dar bons frutos, nem tampouco uma árvore boa dar maus frutos. E se reconhece o cristão pelas obras. Não é verdade? Então, quando nós movimentamos o nosso pensamento em prece em favor de alguém, poxa, tem alguém lá que contraiu o Covid ou uma doença, está em cima de uma cama, eu fechar os olhos em qualquer momento do dia, seja na hora de deitar, seja na hora do almoço, ou na hora que levanto, pensar naquela pessoa e imaginar que ela vai receber uma energia boa, que vai aliviar o sofrimento dela, que vai curar ela. Ela vai receber isso. Pode ter certeza. Agora imagina um grande número de pessoas fazendo isso ao mesmo tempo no planeta. Eu acho que as enfermarias iam reduzir cada vez mais o número de enfermos. Porque a grande parte das doenças do ser humano não vem do corpo físico. Vem do espírito, vem da moral, vem daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos para outrem. Se eu faço bem para outrem, não é? Eu vou receber o bem. Ah, mas aquela pessoa lá, nossa, trabalhou tanto, ajudou tanta gente, está lá numa cadeira de roda, ou teve um AVC, não sei o que, coitado, como que Deus é injusto. Blasfêmia. Né? Nossa, eu fiz tanto e estou levando pancada até hoje, será que Deus não está olhando para mim? Não é verdade? Porém, a única doutrina que consegue explicar isso é o Espiritismo nos falando sobre as vidas pregressas. Hoje eu sou bonzinho, mas lá atrás queimei gente na Inquisição, degolei um monte de gente lá como soldado romano e por aí vai. E aí a minha conta não está pequena. Aí eu sou inserido numa nova vida. Vamos combinar lá do outro lado, né? Vamos combinar, Norberto. Agora você fez isso de ruim. Agora você tem que recuperar isso. Tem que reverter. Você vai fazer isso. E ainda vai ficar de cadeira de roda, por exemplo. É igual a história lá da pessoa que perdeu um dedo. Fez só o bem a vida inteira. Uma pessoa maravilhosa. Poxa, mas filho, ajudei tanto, ainda perdi o dedo. É o dedo, né? Perdi o dedo da mão. São Fernando Pereira. E aí veio uma comunicação, disse, olha irmão, era para você perder o braço inteiro. Por conta das obras que você fez nessa vida, foi tirado só o dedinho. Né? Paramos e pensamos sobre isso. Então, essa questão da mediunidade,
é? A mediunidade gratuita. Então, mediunidade não tem preço, mediunidade não se vende, mediunidade não se comercializa. Nem mediunidade, nem nada que é ligado a Deus. Por exemplo, também na Bíblia, Cristo entra lá na sinagoga, mete o pé em tudo, derruba as banquinhas do povo vendendo lá e ficam todo mundo bravo com ele. Foi por isso, depois disso que mandaram ele para a cruz, né? Não dá mais, vamos pregar ele lá. Mas por quê? Chega lá na sinagoga, onde era para se falar o nome de Deus e tal, e estão lá vendendo, olha essa água aqui, ó, que o Moisés tomou banho, custa tanto. Olha aqui, ó, o pedacinho do não sei o que, sabe, essas relíquias santificadas, né? Compra essa pombinha aqui, ó, para o sacrifício, que eles tinham esse costume, para fazer o sacrifício, ela é branquinha, não tem nenhuma mancha, olha esse terneirinho ou aquilo. Foi isso que o Cristo condenou. Não, Deus não precisa disso. Não é? Deus não precisa disso. A pombinha lá, tal, ou você pagar para fazer uma oração, ou fazer aquilo, isso não se vende, isso não tem preço. Então, essa questão da mediunidade gratuita, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, isso vem desde que o mundo é mundo, e o Cristo vem afirmar isso, reafirmar, não é? Olha, gente, vocês vieram para cá para se melhorarem, não é? Ah, mas a mediunidade é um dom sagrado. E nós sabemos que as pessoas que têm mediunidade mais exacerbada são as pessoas que têm as continhas maior lá atrás, sabe? Aí chega uma hora, olha, ou você começa a quitar isso logo para você evoluir, ou então vai ficar cada vez maior, tua conta vai ficar difícil. E aí essas pessoas vêm. E aí no início elas não entendem, passam mal, não aceitam, procuram dezenas de médicos, milhões de, não vou exagerar, mas vários, né? Exames, não tem nada. E a pessoa passa mal, a pessoa vê coisa, a pessoa ouve, não, estou ficando louco. Sente um monte de sensações e não sabe lidar com isso. Aí vai de repente em uma casa religiosa, não, você está com o demônio. Vai em outra, não, também. Vai para o psiquiatra. Não é? E o Espiritismo nos ensina que não. Que essa sensibilidade, quando aflora, as pessoas realmente não conseguem lidar. Mas é esse dom que a pessoa trouxe nessa encarnação para fazer a mediação com o lado de lá, para ajudar, auxiliar não só os encarnados, como os desencarnados também. Como, por exemplo, aqui agora nesse salão, não pensem que as cadeirinhas ali estão vazias, está cheio. Tem gente do lado, do seu lado, do seu, dele, lá atrás, lá na porta. Está cheio de desencarnado ouvindo o que nós estamos falando aqui. Tem muita gente que desencarna e não acredita que desencarnou, fica perdido. Não, eu quero o meu carro. Não, o cara sempre com o meu carro está louco. A minha mulher ali. Tem gente que não sabe. Isso acontece. É verdade. E aí se a pessoa for uma pessoa boa aqui, quando vai para o lado de lá, ela continua sendo boa. Simples assim. Não muda nada. Só troca o casaco. Tira um casaco de carne e lá está um casaco mais etéreo, né? Energético, espírito, criado por Deus. Não é verdade? Então essa questão da mediunidade de cura é uma coisa que nós devemos combater, sim. Aqueles que cobram. Ah, lê sorte, cobra, faz trabalho, vai curar, vai não sei o quê. Né? Vai lá, ó, ele cura, tem gente fazendo fila lá, curou um monte, beleza. Na maioria das vezes ele é um médium de cura mesmo. Vai lá e passa a mão em você e te cura. Mas aí foi tudo por terra abaixo porque cobrou. Ele recebeu de graça do alto e está cobrando. Ah, mas o cara é pobre, precisa comer. Quem quiser doar, que doe. Mas a pessoa cobrar não pode. Mediunidade não se vende. Mediunidade não tem preço. Não é? Assim como vender terreno no céu, vender localzinho lá no céu, quando morrer já tem para onde ir.
Não é? Isso não existe, gente. Não existe. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não precisa nada disso. E quando Cristo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele disse, eu sou o modelo. Ele não falou, a igreja que salva é tal. Não vai ser também o Espiritismo que vai vir e vai salvar, mas Ele vai ajudar. Né? Assim como tem muita gente boa nas outras igrejas. Tem sim, tem gente curando lá, tem gente fazendo bem. Tem um monte de gente que não está fazendo tão bem. Nas casas espíritas, a mesma coisa. O problema não está na religião, está no ser. Independente da religião. Não é verdade? Então, para a reflexão dessa noite sobre dar gratuitamente o que gratuitamente recebestes, é isso. E se qualquer um de vocês aqui sente, né, essa predisposição, é porque realmente é chegada a hora de você mobilizar essas energias, mobilizar isso que Deus te deu em favor do próximo, do lado de lá e do lado de cá. Senão você vai enlouquecer. Será que eu estou vendo mesmo? Será que é? Será que não é? Ou eu estou ficando maluco? E eu falo para vocês, não é de hoje que os hospícios estão cheios de médiuns, transbordando de pessoas que têm sensibilidade mediúnica, muitas vezes não quer aceitar, não, eu quero que tire isso de mim. Muitos vêm na casa espírita, tira, não quero. E daí é pior, porque vai piorando cada vez mais. Como sempre diz o nosso irmão Orlando, né? Quando não estoura no físico, estoura no financeiro. Sabe? Então não tem para onde correr. Né? Então, gente, essa breve conversa nossa hoje à noite é sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Então, tudo isso que Deus nos deu, inclusive a nossa inteligência, devemos mobilizar em favor do próximo. Aqueles que muitas vezes não têm o conhecimento de certas coisas, seja da tecnologia, ou seja lá o que for, e você tenha, ajude, auxilie, isso é caridade. O médium, a obrigação dele é fazer caridade. A nossa obrigação, não sendo ostensivo, também. Né? Então essa é a reflexão dessa noite sobre esse capítulo. É importante que todos nós reflitamos sobre, não é? Para que muitas encarnações não sejam perdidas ainda, né? Pessoas que cobram, vêm com mediunidade e cobram. E nem tão pouco que continue aumentando o número de pessoas em sanatórios por conta da mediunidade. Ok? Então, obrigado por terem vindo. Então, nesse momento, elevando o nosso pensamento a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, Criador Supremo, rogando também aos nossos anjos guardiões, aos bons espíritos, aos espíritos de luz, que derrame sobre nós as suas bênçãos, a sua luz, que consigamos abrir o nosso coração e as nossas mentes para o bem do próximo, para o trabalho caritativo, e que possamos tornar essa humanidade cada vez melhor, uma humanidade mais justa. Rogamos ao Pai as bênçãos para as nossas famílias, para todos aqueles enfermos que hoje encontram-se em dificuldades nos hospitais. Rogamos também pelos irmãos que voltaram à pátria espiritual e pedimos a luz do entendimento e sobre o nosso caminho. Que assim seja.